Os vereadores de Fortaleza estão fazendo uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para apurar a má qualidade do serviço da Coelce em Fortaleza. Coelce ou Enel? O Enel é o nome de fantasia, mas o nome da empresa realmente é Coelce. A Assembleia Legislativa passou 2 anos desde o início dessa legislatura, fazendo também uma CPI para apurar, com os mesmos objetivos, para apurar a má qualidade do serviço prestado pela Coelce, agora no estado do Ceará. A Assembleia fez a CPI para apurar os trabalhos da Coelce no estado. A Câmara está fazendo em relação a Fortaleza. Como o da Assembleia não deu nada, absolutamente nada, a da Câmara Municipal vai no mesmo caminho. Não acontecerá nada com a Coelce, qualquer que seja o resultado da CPI da Câmara Municipal. Os vereadores deviam parar de perder tempo com relação a isso e poderiam exercer um trabalho melhor na CPI da CAGES. A Câmara pode apresentar algum resultado. Na Câmara está funcionando uma comissão parlamentar de inquérito para apurar a má qualidade dos serviços da CAGES. E bote má qualidade de serviços. A CAGES cobra caro pela água que vende, porque ela desperdiça 40% da água que trata. Toda a água bruta que chega nas estações da CAGES, ela trata essa água, o tratamento é caro, o tratamento da água para ela se tornar potável, para ela chegar às torneiras das nossas residências, é caro esse serviço. Pois a CAGES, depois que faz esse serviço, quando vai distribuir a água, bombear a água para os vários bairros da cidade de Fortaleza, ela desperdiça 40% dessa água. E o prejuízo não é dela não, o prejuízo é nosso. Nós pagamos a água que ela trata, e aí, quando ela desperdiça, esse desperdício está na nossa conta. Por isso que a conta de água realmente é considerada elevada. Ela diz que está trabalhando para reduzir esse desperdício para até 25%. Ainda é muito desperdício, porque esse desperdício é que realmente encarece o preço da água. Portanto, os vereadores deviam atentar mais para o trabalho dessa CPI da CAGES e deixar de lado essa história de CPI da Coelce, porque se a Assembleia passou 2 anos com discursos demagógicos de vários deputados, sobretudo os integrantes da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, e não deu em nada. Como é que a CPI da Câmara Municipal vai dar alguma coisa em relação a Coelce? O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará elege no próximo dia 10 de outubro a sua nova direção, o presidente, o vice-presidente e o corregedor. Essa nova direção, embora venha a ser eleita no dia 10 de outubro, só vai assumir os seus respectivos cargos de presidente, vice-presidente e corregedor na última semana
do mês de janeiro. É assim que determina o regimento interno do Tribunal de Justiça do Ceará. O detalhe é que a disputa está muito acirrada. Vamos ter 2 candidatos à presidência do tribunal. Um é o deputado, um é o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, que hoje é presidente do Tribunal Regional Eleitoral. E o outro candidato é o desembargador Heráclito Vieira Souza Neto, que hoje é vice-presidente do tribunal. Essa disputa vem já há alguns meses, embora o processo eleitoral só tenha sido aberto agora, porque foi publicada uma resolução nesta semana passada, anunciando o calendário, fixando a data de 10 de outubro para a eleição e 10 dias desde a publicação da resolução até o próximo dia 23 para os pretendentes aos cargos se inscreverem como candidatos. Então, depois desse prazo, então, começa os desembargadores vão se preparar para a votação. Antes mesmo dessa abertura do calendário, o clima já estava um tanto quanto tenso. Isso porque o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos é irmão do ministro Teodoro. Teodoro é ministro do STJ. É um dos mais novos ministros do STJ. E o ministro Teodoro, depois que foi nomeado para o STJ, requereu do tribunal alguns benefícios que ele tinha direito. O presidente do tribunal, o desembargador Abelardo, criou dificuldade para atender. Então, o ministro Teodoro foi ao Corregedor Nacional da Justiça reclamar os seus direitos. O corregedor mandou o presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, o desembargador Abelardo Benevides, atender à solicitação do ministro. O desembargador resolveu contestar a decisão do corregedor e procurou, então, o Procurador-Geral do Estado, não é o Procurador-Geral de Justiça, é o Procurador-Geral do Estado. Ele procurou o Procurador-Geral do Estado para contestar, junto ao Conselho Nacional de Justiça, essa decisão do Corregedor Nacional. Aí, então, os ânimos ficaram mais exaltados ainda, sobretudo da parte do desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, que é, repito, irmão do ministro. De lá para cá, a coisa só vem aumentando de tensão, ao ponto de o desembargador Raimundo Nonato ter exonerado uma filha do desembargador Abelardo, que é servidora pública federal, concursado, mas em outro estado, e estava à disposição da Justiça Eleitoral cearense. O desembargador Raimundo Nonato a exonerou e ela, por essa razão, tinha que voltar ao estado onde ela realmente está lotada. E isso só aumentou a tensão. Não se sabe mais ainda sobre essa confusão lá no Tribunal de Justiça, porque a maioria dos desembargadores se sentem constrangidos em comentar
esses detalhes. E tem razão, porque eles, como a maioria da sociedade que pensa mais elevado, entende que uma eleição para a direção do Poder Judiciário, do Tribunal de Justiça, ela deveria ser exemplar e não se assemelhar a uma disputa como a que nós vemos aqui, pelos cargos de vereador ou prefeito e numa outra situação, e deputado, por aí assim. Mas falando em eleição de prefeito, saiu ontem, no final da tarde, a pesquisa do Instituto Datafolha, que foi contratada pelo jornal O Povo. E essa pesquisa, aguardada com muita expectativa, traz um quadro que não é nada bom para o atual prefeito José Sarto, e também não é bom para o candidato capitão Wagner, que até aqui, desde o início da campanha e quando as pesquisas começaram a ser publicadas, estava na liderança da disputa. Pois bem, a pesquisa do Datafolha diz que o líder da disputa agora é o deputado federal André Fernandes, do PL. Ele, segundo o Datafolha, tem 25% das intenções de votos dos eleitores de Fortaleza. Em segundo lugar está o capitão Wagner, do União Brasil, que esteve na liderança até com a margem de vantagem relativamente grande até agora. Perdeu, foi para o segundo lugar e está com 23 pontos percentuais. O terceiro lugar é o deputado Evandro Leitão. Terceiro lugar, ele está com 19 pontos percentuais. E o candidato José Sarto, prefeito José Sarto, está com 18 pontos. Aí, pela margem de erro da pesquisa, há alguns empates. Mas o que eu acho interessante a gente observar é que o Datafolha está dizendo que a campanha, neste momento, está polarizada entre o candidato de Bolsonaro e o candidato do presidente Lula. Aliás, essa polarização nós já havíamos comentado aqui, admitido essa possibilidade lá atrás, em julho até, quando dizíamos que o quadro estava em aberto, porque nós precisaríamos saber como iam se posicionar Lula e Bolsonaro. Se os dois viessem apoiar de fato os seus candidatos, eles estariam na disputa no segundo turno. Lula e Bolsonaro não vieram tantas vezes aqui em Fortaleza, vieram apenas uma vez, duas vezes, porque vieram antes da campanha propriamente dita, mas são citados constantemente na propaganda eleitoral, tanto de Evandro chamando para Lula, quanto de André chamando para Bolsonaro. Então, nós estamos agora com a campanha polarizada. E essa polarização não é nada boa, né, para o prefeito Sarto e para o candidato Wagner. Nós já dizíamos isso lá atrás. Com a polarização, os candidatos dessas duas lideranças nacionais é que iam estar à frente na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Mantida essa polarização, com o apoio desses dois líderes, eles agora, com esses números, estão estimulados a virem a Fortaleza, porque, afinal de contas, a Prefeitura de Fortaleza,
a quarta capital do país, eleitoralmente é muito importante para qualquer agremiação, sobretudo para essas duas lideranças que têm perspectivas de manutenção na presidência ou volta à presidência. Repito, o resultado da pesquisa do Datafolha, em que coloca André Fernandes em primeiro lugar, com 25 pontos percentuais de intenção de votos dos eleitores de Fortaleza. Coloca o capitão Wagner em segundo lugar, com 23% de intenções de voto dos fortalezenses. Coloca Evandro Leitão no terceiro lugar, com 19 pontos percentuais, e Sarto com 18 pontos. Não é nada boa para Wagner e Sarto. Evandro, mesmo estando no terceiro lugar, em razão do crescimento que apresentou nos últimos dias, ele está num crescente, enquanto Sarto está decrescendo, como também está decrescendo o capitão Wagner. Com essas informações e comentários, nós encerramos a nossa participação neste primeiro bloco de notícias da manhã deste sábado, agradecendo a honrosa audiência das senhoras e senhores telespectadores, convidando-os a continuarem conosco aqui na TV da Transparência, porque já já teremos novas informações. Obrigado.